14 de junho. Uma história verdadeira para demonstrar o perigo das brechas em sua vida. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Um incrível relato histórico demonstra o perigo das brechas em sua vida espiritual. A história vem da cidade de Sardes, local de uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Veja, Apocalipse 3, versículo 1 até o 6. A cidade de Sardes se situava em um local muito elevado, no topo de falésias quase impossíveis de escalar. Devido à localização elevada e remota da cidade, os moradores acreditavam que ela não poderia ser invadida ou levada em cativeiro por um inimigo estrangeiro. Foi esse excesso de confiança que levou ao fim de Sardes em mais de uma ocasião. Devido aos moradores de Sardes acreditarem ser impossível invadi-la, eles se sentiam seguros de que agressores estrangeiros não poderiam guerrear contra eles. Como resultado, eles se tornaram orgulhosos, arrogantes, excessivamente confiantes, preguiçosos e complacentes. Quando essa apatia se instalou, os residentes concluíram presunçosamente que não havia outra cidade tão segura quanto a deles. Como resultado dessa atitude arrogante, eles deixaram de prestar atenção aos alicerces e aos muros de sua cidade que prosperava continuamente. Assim, enquanto o orgulho e o excesso de confiança do povo continuavam a ficar cada vez mais fortes ao longo dos anos, eles não perceberam que os alicerces e os muros de sua cidade haviam começado a deteriorar-se e a formar grandes rachaduras na base dos muros. No início, as rachaduras eram pequenas e imperceptíveis, porém, com o passar do tempo, aquelas pequenas rachaduras se tornaram maiores, mais profundas e mais largas. Finalmente, as brechas nos muros se tornaram tão largas que um corpo humano conseguiria passar facilmente através delas, mas as pessoas nem sequer percebiam que não estavam mais seguras. Devido às enormes fraturas nas paredes e nos alicerces, tornara-se muito fácil um inimigo escalar os lados da montanha, passar pelas brechas e marchar diretamente para a cidade. Contudo, os moradores da cidade estavam totalmente inconscientes do problema. Certa noite, enquanto a cidade de Sardes estava dormindo, um exército inimigo escalou as falésias e deslizou através das brechas nos alicerces e nos muros da cidade. Poucos minutos foram necessários para os soldados inimigos passarem por aquelas fraturas e silenciosamente subirem até o topo dos muros da cidade. Depois, o exército invasor se instalou em posições militares com armas apontadas para as principais rotas do interior, de modo que ninguém de Sardes pudesse fazer um movimento sem enfrentar retaliação. Quando acordaram na manhã seguinte e se aventuraram pelas ruas, os moradores de Sardes foram lançados em um estado de pânico e choque ao perceberem que estavam cercados por todos os lados por uma força inimiga. Forças inimigas haviam se infiltrado em seu meio antes de eles saberem que aquelas forças estavam sequer próximas. Infelizmente, a cidade de Sardes é como muito de nós. Nós nos tornamos tão ocupados com a vida, tão jogados para lá e para cá pelos cuidados cotidianos, ou talvez tão confiantes de nossas próprias capacidades, que nos tornamos inconscientes de nossa própria necessidade espiritual. Seguimos em frente na vida como se não tivéssemos necessidade de cuidar dos alicerces da nossa vida, sem perceber que pequenas rachaduras estão começando a se formar. Esse tipo de pensamento negligente costuma ser acompanhado por ausência de oração e insensibilidade do Espírito de Deus. Um cristão que é demasiadamente ocupado para entrar na presença de Deus é um cristão que logo se encontrará com problemas,
como aconteceu à cidade de Sardes. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. A palavra pensa provém da palavra grega dokio, que nesse caso significa ser da opinião, avaliar, supor ou pensar, como está traduzido aqui. Nesse versículo, a palavra dokio expressa a ideia do que uma pessoa pensa ou supõe de si mesma. Nada há aqui para certificar que a opinião do indivíduo está correta, somente que ela é a opinião prevalecente que ele tem acerca de si mesmo. Daqui a um instante, você verá por que é tão importante entender isso. A seguir, Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé. A frase estar em pé provém da palavra grega istemi, que significa simplesmente ficar em pé ou ficar firme. Porém, quando as palavras dokio e istemi são combinadas, como Paulo as usa neste verso, isso significa, portanto, alguém que tenha de si mesmo a sua própria opinião de que está forte e firme. Então, Paulo acrescenta as próximas palavras criticamente importantes: veja que não caia. A palavra veja provém da palavra grega blepo, o que significa assistir, ver, contemplar ou estar ciente. O tempo grego indica a necessidade não só de assistir, mas de ser continuamente atento. Paulo está nos exortando a viver em um estado ininterrupto de vigilância em relação à nossa vida espiritual e à firme posição de fé que alegamos possuir. Por que ele insiste que sejamos tão atentos? Ele prossegue dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A palavra caia é pípto, que significa cair. No Novo Testamento, ela é usada para retratar alguém que cai em uma situação terrível ou em um estado pior do que aquele em que estava antes. Ela pode também retratar alguém que cai em pecado, cai em ruína ou cai em algum tipo de falha. A palavra pípto, usada por Paulo nesse versículo, descreve enfaticamente uma queda de uma posição anterior presumida como altiva. Portanto, não é apenas a um pequeno tropeço que Paulo está se referindo, mas trata-se de uma queda que faz com que uma pessoa se acidente tristemente. Quando você junta tudo isso, 1 Coríntios 10, versículo 2 poderia ser traduzido assim: se alguém tem de si mesmo a opinião de que está forte e firme, precisa estar continuamente atento e sempre de guarda para que não tropece, tombe e caia de sua posição de excessiva confiança e mergulhe de cabeça e se acidente gravemente. Nunca devemos nos tornar tão presunçosos a ponto de cair em complacência. No dia em que permitimos que isso aconteça, estamos em uma grande encrenca. Como a cidade de Sardes, podemos acabar com enormes brechas das quais sequer temos consciência. É exatamente nesse momento que o inimigo entrará para nos levar cativos em diferentes áreas de nossa vida. Portanto, precisamos acompanhar a nossa confiança com vigilância. Infelizmente, parece que a igreja de Sardes espelhava com precisão a cidade de Sardes. Jesus disse a eles: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Apocalipse 3, versículo 1. Houve um tempo em que a igreja de Sardes teve um grande nome e um testemunho de ser espiritualmente viva e vibrante. Porém, devido aos crentes dessa igreja terem ficado demasiadamente ocupados e não dado atenção às coisas fundamentais em sua vida, rachaduras começaram a formar-se espiritualmente com o passar do tempo. Finalmente, o diabo encontrou uma maneira de entrar naquela igreja para arruinar seu nome e sua influência. Devido à negligência espiritual, esse corpo da igreja perdeu sua vitalidade ao ponto de Jesus chegar a dizer que ele estava morto. Em Apocalipse 3, versículo 2,
Jesus disse a eles: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Amo esse versículo, porque ele nos alerta para o fato de nunca ser tarde demais para fazer algo para resolver o problema. Jesus disse: localize o problema, encontre uma solução, fortaleça o que você tem. Faça isso antes que seja tarde demais. Se uma parte da sua vida está quebrada, rachada ou despedaçada, ainda há esperança de que ela possa ser restaurada. Cuidados emergenciais poderão ser necessários para mantê-la em estado crítico por enquanto, mas ela pode ser ressuscitada e restaurada à vida novamente. A medicina preventiva é sempre melhor do que a cirurgia corretiva. Por isso, aprenda a adotar as medidas corretas para evitar esses problemas. Pode parecer que é necessário muito tempo para permanecer atento e orando em relação à sua vida espiritual, mas eu lhe asseguro que isso é menos dispendioso e menos doloroso do que destruir-se espiritualmente e depois ter de consertar em sua vida coisas que nunca deveriam ter sido quebradas. Faça esta oração comigo. Senhor, ajuda-me a permanecer atento quanto à condição da minha vida espiritual. Eu reconheço que, às vezes, fico demasiadamente ocupado e não oro, presumindo erroneamente que sou suficientemente forte para ser capaz de sobreviver em um estado de ausência de oração. Especialmente depois do que li hoje, percebo que esse tipo de presunção e orgulho sempre me causou problemas. Portanto, eu dou as costas à apatia e ao tipo errado de confiança e me volto para a cruz. Examina meu coração e ajuda-me a identificar as áreas da minha vida que precisam ser consertadas ou corrigidas. Quando tu me revelares o que precisa ser transformado, dá-me o poder necessário para aplicar a correção necessária. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça esta confissão de fé. Declaro por fé que sou sensível ao Espírito de Deus. O Espírito Santo me mostra toda a área da minha vida que está fraca e precisa de atenção. Quando o Espírito Santo fala comigo, sou rápido em ouvir e rápido em obedecer. Eu ajo urgentemente para levar correção a todas as fraquezas de meu caráter e da minha vida espiritual onde o inimigo poderia tentar penetrar. Portanto, o diabo não tem acesso a mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, você está ciente de áreas de sua vida que se deterioraram e necessitam de atenção? Poderá ser seu casamento, suas finanças, seus relacionamentos ou toda uma série de outras áreas vitais de sua vida. Em qualquer uma dessas áreas existentes, brechas através das quais o diabo poderá tentar se esgueirar para dentro de você e fazê-lo cativo. Se a sua resposta foi sim, o que você precisa fazer para fechar essas brechas e fortalecer essas áreas para que o diabo não possa ter sucesso em sitiar sua vida? Você consegue pensar em uma área em sua vida que foi fraturada no passado, mas pela graça de Deus agora está curada e selada de modo a impedir qualquer futuro ataque do diabo?